16 de Tevet. O Tzemach Tzedek disse a um Hassid, Reb Hendel. Esse Hassid, inclusive, mais tarde, Tzemach Tzedek era o terceiro Rebbe de Chabad. Esse Hassid teve longa vida e ele foi tutor, professor do Rebbe anterior, sexta geração de Chabad. Ou seja, aqui ele era um Hassid já do terceiro Rebbe, teve longa vida, e como ele era um Hassid, um ancião, então ele foi escalado para ser professor do Rebbe anterior na sua infância. Certa vez o Tzemach Tzedek disse a ele, Reb Hendel, em Yechidut, numa audiência particular, saiba que ele explicou as características, o efeito e o alcance do estudo de diversas partes da Torá. O Zohar, que é a obra mestra da Kabbalah, eleva a alma. Zohar, leitura do Zohar, estudo do Zohar tem o poder de elevar a alma. O Midrash, que são aqueles comentários alegóricos, interpretações alegóricas da Torá, dos versículos, o Midrash desperta o coração. E Tehilim com lágrimas, recitação de salmos com lágrimas, lava o recipiente. Uma maneira de dizer, uma expressão, ou seja, lavar a alma ou preparar a pessoa para captar espiritualidade, ou quando a pessoa precisa, por assim dizer, o seu recipiente talvez não esteja tão limpo em termos espirituais, então ele nos fala que o Teilim, recitação de salmos com lágrimas, tem o poder de lavar o recipiente. Portanto, aqui ele nos fala das propriedades especiais, dos efeitos especiais produzidos através da leitura, do estudo do Zohar, que eleva a alma, a obra da Kabbalah, o Midrash, as interpretações alegóricas que despertam o coração, e o Teilim com lágrimas que lava o recipiente. Sobre isso, nós podemos acrescentar que nós encontramos na vasta correspondência do nosso Rebbe, que é o editor e compilador dessa obra do Hayom Yom, nós encontramos anos depois o quanto o Rebbe enfatiza também esses pontos que nós encontramos de forma resumida aqui no Hayom Yom, em diversas missivas, em diversas correspondências. O Rebbe enfatiza a importância da leitura ou do estudo dessas partes da Torá. Por exemplo, nós encontramos uma carta do Rebbe quando, em resposta a uma pessoa que escreveu pedindo uma takaná e tshuvá, ela chamava Hatab, ele pediu que o Rebbe lhe desse um tikkun, lhe instruísse alguma forma de conserto e retificação para suas falhas espirituais, um caminho para tshuvá, como ele pode corrigir as suas falhas, compensar os pecados que cometeu, etc. Nós encontramos na resposta do Rebbe para ele, numa carta, Vehinei tnai rishon betakana utshuvah hu, saiba que a primeira condição para, visando uma retificação, um conserto espiritual e fazer tshuvah, consiste em haratag murah lavar, em um arrependimento completo pelo passado ruim, vekabbalah tovah lehabah, e uma firme decisão, assumir um compromisso em relação ao futuro, shelo yashuv lekislaot, que a pessoa não vai voltar mais a reincidir e andar por esses caminhos negativos. O Mikanu lehabá, além de enfatizar no básico da tshuvá, o Rebbe diz a ele, escreve a ele, daqui em diante, hinei kva lo betor takanau tshuvá, que você fixe como uma forma de conserto e retificação e uma maneira de fortalecer e consolidar a sua tshuvá, shiurim, alguns horários específicos, be'amirat otiot Torá, teilim vezoar, que você tenha horários fixados no teu dia a dia para recitar as palavras sagradas da Torá, dos Salmos e do Zohar. Então nós vemos aqui de cartas do Rebbe que também ele enfatizava o poder, o alcance desses estudos. Sobre o Midrash, nós encontramos uma outra carta do Rebbe também, que ele escreve a um indivíduo
seja a vontade de Deus que te ajude, que você possa aumentar os teus horários de estudo da Torá, mitoch archavá, com tranquilidade, o beichud, e principalmente ba'agadah shel Torá, naquela parte da Torá que é chamada parte da Agadah, que isso inclui o Midrash, as interpretações alegóricas, etc. O que Yadu Orat Chazal, conforme é sabido também o que ensinaram os nossos sábios, Retzoncha shetakir mi she'amar vehaya olam, se tua vontade é de conhecer aquele que com sua palavra criou o mundo, ou seja, Deus, se você quer conhecê-lo, reconhecê-lo, o que você deve fazer? Lemad Agadah, estude Agadah. Agadah são os Midrashim, é essa parte da Torá que traz muita ética, moral, ensinamentos, mensagens. O Bifrat Bedoreinu Dara Deikvata de Meshicha, diz o Rebbe, principalmente na nossa geração, que é a geração que precede a chegada iminente de Mashiach, uma geração que vive numa escuridão espiritual muito grande, coberta de trevas. Shelimut Chelek Torah Ze Darush Beyoter Beyoter. Diz o Rebbe que na nossa geração, que precede a vinda de Mashiach, uma geração tão obscura em termos espirituais, tão confusa, esse estudo do Midrash, da Agadah, se faz mais necessário ainda, é muito e muito necessário. Conforme o Rebbe enfatiza também, aquilo que é trazido também no Tanya, que Rov Sodot HaTorah Gnuzim Ba, que a grande maioria dos mistérios, dos segredos da Torá, até da parte esotérica, isso está incluso no Midrash, na Agadah, o Mechaper et Avonotav Shel Adam. E esse estudo tem o poder de purgar, purificar, de expiar os pecados da pessoa. Uma coisa só interessante notar, isso o Rebbe compilou das palavras do seu sogro, do Rebbe anterior. Né? Sobre isso que se fala aqui de recitação do Teilim em lágrimas, em prantos, cabe notar algo que o Rebbe menciona mais tarde, quando ele próprio já se tornou Rebbe, o nosso Rebbe, algo que ele mencionou num ma'amar, num pronunciamento hassídico, pronunciado nos anos 80, no ano de 85, 86, Tafshin Memvav 5746. O Rebbe disse o seguinte, num ma'amar, num discurso hassídico seu. והנה בהמשך העניין מביא שם שעניין התשובה ישנו אצל כמה אנשים פשוטים שאינם בעלי ידיעה והשכלה. Lá o Rebbe traz sobre o conceito de tshuva e os balei tshuva, os penitentes, aqueles que fazem tshuva. Ele menciona que esse fenômeno da tshuva, esse processo da tshuva está presente mesmo naquelas pessoas mais simples, que não são pessoas eruditas e pessoas conhecedoras ou intelectuais. Mas essas pessoas têm um despertar muito profundo de tshuva, mesmo que eles não estão lastreados em conhecimento, etc. O bochim bemar nafsham, e essas pessoas são capazes de uma tshuva muito profunda e que desperta prantos e choros amargurados. Eles choram amargamente pelo mal cometido, pelo passado, etc. Como nós vemos na prática, diz o Rebbe nesse discurso, de Amirat Teilim Shelahem, o Belev Nishbar, que a recitação de Teilim, de salmos, por parte dessas pessoas, essas pessoas recitam salmos com o coração partido em prantos. Aqui vem um acréscimo muito importante e interessante do nosso Rebbe. Omnam, Inyan Amerirut Shebitshuva, Eino Shayach Bedoreinu Ze Acharon. Porém, contudo, diz o Rebbe, esse aspecto de amargura na tshuva é algo que não se aplica na nossa geração, na nossa última geração. O Rebbe vai dizer que a nossa geração final é uma geração muito sofrida, muito fragilizada. E o Rebbe fala que na nossa geração, em termos espirituais, já não se aplica mais esse serviço a Deus, mesmo na tshuva, baseado em amargura. A nossa geração, diz o Rebbe, que é Dara Deikvata de Meshicha, que é a geração final que precede a chegada iminente de Mashiach. Não se aplica esse serviço, porque esse serviço espiritual de amargura, que van shebedoreinu ein lanu koach leinyan amerirut vechulei. O Rebbe diz,
O Rebbe, como mestre espiritual da geração, ele fala que a nossa geração não tem capacidade de suportar amargura, algo depressivo, etc., algo que abala a pessoa, mesmo que seja por uma justa causa, por tchuvá, buscando arrependimento, penitência, aproximação, reaproximação a Deus, mas ele diz, a nossa geração não tem força de suportar a amargura. O tzrichim itchaskut veitodedut yeterá, pelo contrário, a nossa geração precisa ser animada, precisa ser fortalecida, precisa ser incentivada, e isso não é através de amargura. Por isso afirma o Rebbe, e o Rebbe coloca isso categoricamente na nossa geração, o serviço, o trabalho espiritual de tchuvá, de arrependimento e de retorno a Deus deve ser feito com alegria, e especificamente com alegria, somente com alegria. E o Rebbe fala, o mesmo se aplica também a essa recitação do Teilim, isso que nós falamos, que é trazido também no Ayom Yom, em outros discursos hassídicos anteriores, das gerações anteriores, da recitação do Teilim com amargura, com lágrimas, que isso lava a alma da pessoa, lava o recipiente, etc. Então, o Rebbe diz que isso hoje não se aplica mais. É conhecido o dito, o provérbio afirmado pelos nossos mestres hassídicos, e que também nos foi divulgado através do Rebbe anterior. Pense bem e será bem. Tenha um pensamento positivo, concentre-se em pensar no bem. Isso significa que o próprio fato de pensar bem, pensar positivo, isso por si só já é capaz de desencadear e trazer na prática o bem. Por isso o Rebbe diz, mesmo um penitente, um Baal Teshuvah, ele tem que pensar bem. O que significa pensar bem? Ter certeza de que o seu pecado será expiado, que ele foi perdoado e que a sua teshuvah foi aceita, etc. E não há necessidade absoluta de merirut, de amargura na nossa geração. Amirat Teilim, Ubechia Bemar Nafsho, isso de recitar Teilim com amargura e com lágrimas, etc. Diz o Rebbe, esse não é o caminho espiritual da nossa geração. Na nossa geração nós temos que servir a Deus com alegria, e mesmo o processo de tshuvá, de arrependimento, de penitência, de retorno a Deus deve ser feito com alegria. Que a machshavá tová atzma tavi matov, o próprio pensamento bom e positivo de que vai haver o perdão e já há o perdão, isso já desencadeia e atrai o bem por si. O mikivan sheyeshna bitachon, o mikivan sheyeshna avtachat raboteinu nesienu, já que nós temos essa promessa que nos asseguram os nossos mestres, sagrados mestres, que pensando bem, virá o bem, nós iremos trazer o bem, com certeza é o que vai acabar acontecendo.